Waka Waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. BitDove no Twitter, bitcoinheiros. Claro, hoje, texto aí do Gui Bandeira. QWERTY. Vamos ver a relação aí entre o seu teclado e o Bitcoin. Fica comigo. Oh yeah! Mais um texto aí do Substack do Guilherme Bandeira, guilhermebandeira.substack.com. Pode fazer subscribe lá, isso aí, direto para receber os textos assim que eles forem atualizados lá no Substack dele. Se não, você pode esperar. Eu provavelmente, se o texto é bom, e geralmente os textos do Gui são bons, ele vai estar aqui no Bitcoinheiros aí com a minha leitura. É isso aí. QWERTY, QWERTY, no seu teclado, dá uma olhada no seu teclado, você vai ver essa combinação de teclas aí, qual é a relação, do Bitcoin, a internet e o seu teclado. Guilherme Bandeira, dia 20 de abril. A adoção do Bitcoin pelo mundo está sendo rápida ou lenta? Parece bem rápida. O Bitcoin demorou apenas 12 anos para atingir o valor de mercado de $1 trilhão. Bem mais rápido que a Microsoft, que demorou 44 anos, e que a Apple, que demorou 42 anos. Mas essa comparação não faz muito sentido, pois trata o Bitcoin como se fosse uma empresa e avalia cada Bitcoin como se fosse uma ação dessa empresa. Bitcoin não é uma empresa, nem Bitcoins são ações. Bitcoin é um protocolo open source que mantém de forma descentralizada um sistema e um bem monetário completamente novos. No início, bitcoins sequer tinham preço. Ou eles eram minerados ou eram distribuídos por meio de faucets torneiras de Bitcoin na internet, crescendo organicamente. O Bitcoin não seguiu nenhum plano de negócios. A sua monetização não foi imediata nem foi coordenada por algum comitê de investidores ou gestores. Ela se fez pelo uso de seus usuários e desenvolvedores e ocorreu ao mesmo tempo em que as moedas governamentais se degradavam. Por isso, uma comparação com essa Bitcoin e grande empresa de tecnologia pode nos enganar. Para avaliar a adoção do Bitcoin, temos que ter consciência não só do tipo de bem que estamos comparando, como também da régua que estamos utilizando. Com a inflação da base monetária, o aumento do preço nominal é mais uma função da desvalorização das moedas governamentais e não precisamente do valor de um determinado bem. O dinheiro fácil e abundante busca algum lugar para ficar e não perder o valor, e nos últimos anos ele tem escolhido as grandes empresas de tecnologia para esse fim. O Google, por exemplo, demorou só, entre aspas, 21 anos para valer $1 trilhão, mas isso ocorreu porque ela é muito mais jovem que a Apple e a Microsoft e pegou um período recente em que o dólar passou a se degradar mais rapidamente por causa de uma política monetária expansionista dos bancos centrais. Isso faz com que cada dia fique mais fácil algo valer $1 trilhão, assim como no Zimbábue era fácil encontrar trilionários de dólares zimbabuenos. Em breve, também veremos indivíduos trilionários de dólares americanos. O canário na mina. Qual é a consequência disso? Por ser absolutamente escasso e fazer parte de um mercado global, ininterrupto e líquido, a monetização do Bitcoin funciona como um canário da mina dos bancos centrais, como disse recentemente Peter Thiel. O Bitcoin absorve rapidamente o ágio monetário dos bens usados como reserva de valor, avisando quando algo não vai bem com o dinheiro governamental muito antes que outros ativos. A gente tem aqui um gráfico aí que mostra quantos trilhões de dólares foram adicionados, durante os anos. A gente vê aí que a partir de 2020 tivemos, ou seja, já obviamente quase $1 trilhão aí por ano nos anos anteriores, cada ano é bastante, Também não é brincadeira, especialmente durante o período Obama, tal. No Trump ele deu uma baixada, mas no final, antes de ir embora, imprimiu a rodo aí para pagar pelas vacinas. Vamos lá, expansão, então essa expansão da base monetária, nada é grátis, não tem almoço grátis. Quando o governo te promete maravilhas e você assina qualquer termo aí, não, sim, é uma emergência, precisamos agora, a sociedade, ele vai imprimir dinheiro e você vai pagar aí
no longo prazo com inflação, né? Vai pagar perdendo aí poder de compra com o seu dinheirinho aí suado que você está guardando debaixo do colchão, né? Então pare de pedir ao seu governo que faça coisas por você. Não vale a pena, no fim das contas todo mundo se ferra. Um exemplo aí, a partir de março de 2020, praticamente todos os bancos centrais do mundo expandiram suas bases monetárias com uma velocidade alarmante. Um grande debate surgiu. Muitos corretamente disseram que isso criaria um aumento generalizado de preços. Era só esperar para ver. Políticos e banqueiros centrais defendendo a medida, primeiro diziam que isso não iria gerar inflação, pois a demanda estava reprimida, entre aspas, né? A gente tem aqui um tweet do Lula. Sou a favor de imprimir moeda nova para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa. Não tem risco de inflação porque não tem demanda. A vida do ser humano não tem preço. O populismo leva as pessoas a apoiarem esse tipo de medida, apoiarem esse tipo aí de roubo. Não tem risco de inflação porque não tem demanda, né? Pois é, não tem, né? Olha o que está acontecendo aí agora. Logo que os preços começaram a subir, mudaram o discurso e falaram que este aumento era apenas transitório, pois fora causado pela interrupção das cadeias globais de fornecimento imposta pelas medidas sanitárias. Agora que no começo de 2022, o Índice de Preços do Consumidor Americano, CPI, atingiu níveis que não atingia há 40 anos, a culpa é do Putin e da guerra na Ucrânia recém-iniciada. Aí tem aqui legal, né? Esse gráfico bem interessante, você vê, né? Como é que tá a inflação, né? A inflação deu uma caída. 2020, obviamente, né? Com a impressão aí de 2020 também se esperava, né? Isso aqui, mas o Biden continuou, né? E não tem nada a ver, né? Ou seja, foi a pandemia, foi a impressão, especialmente a impressão durante a pandemia que gerou, né? Esse crescimento aqui exponencial. Foi o uso aí, né? Do poder de imprimir dinheiro para resolver um problema inexistente, né? Ou seja, em vez de deixar o mercado resolver, como foi pago, né? Como foi pago de cima para baixo e não de baixo para cima, né? As pessoas, todo mundo se inoculou aí com talvez soro, né? Mais ou menos, porque, enfim. Não vemos nenhum funcionário do governo ou economista, ambos, né? Parecem ser praticamente a mesma coisa hoje em dia, atentar-se para o fato de que 43% dos dólares hoje existentes foram impressos nos últimos 2 anos e que essa é a causa mais relevante para o aumento de preços que estamos vendo no momento. De aumento de preços temporário para a inflação de guerra, né? Foram 2 anos e só agora o grande público parece acordar para o grave problema da corrosão do poder de compra das moedas governamentais. Enquanto toda essa narrativa se desenrolava, o preço médio do Bitcoin em dólar já era um sinal de que esta flebotomia econômica causaria um aumento generalizado de preços em outros setores. Estamos só no começo, né? Você vê aí, né, que o 2021 também tem um salto aí grande, né, no preço do Bitcoin, né? Eu acho que é o preço médio por ano, já, né, indicando, né, os efeitos do ano anterior, né? Então, o Bitcoin é um bom indicador, né? É isso aí. O Bitcoin em comparação com a internet. Se o Bitcoin é uma empresa de tecnologia e se o seu preço sofre constante influência da diluição do valor das moedas, com o que devemos compará-lo e qual seria uma boa métrica para avaliar a sua adoção? Um caminho interessante é ver o Bitcoin ao lado da disseminação de protocolos digitais, como a própria internet. No começo do ano passado, Willy Woo elaborou uma métrica cruzando dados on-chain e de corretoras, concluindo que o Bitcoin estaria naquele momento, em fevereiro de 2021, com a mesma quantidade de usuários que a internet tinha em 1997, ou seja, com aproximadamente 135 milhões de usuários. O mais impressionante é que, comparando ano por ano, o Bitcoin estaria crescendo mais rápido que a própria internet. Se mantiver aí o mesmo ritmo, o Wu previu que em apenas 4 anos, o número de usuários de Bitcoin saltaria para 1 bilhão de pessoas, o mesmo que a internet tinha em 2005. Olha lá, né? O crescimento, a gente está vendo aqui, né? O crescimento da internet, né? Em 7 anos e meio chegou a 1 bilhão de usuários, né? Aqui, ou seja, passou dos 130 milhões, né? Para 1 bilhão, 7 anos e meio.
E ele prevê aí, né, segundo, né, o crescimento do Bitcoin, se mantiver, né, como está agora, se continuar na mesma tendência aí, né, ele em 4 anos deve chegar a 1 bilhão de usuários aí para o ano de 2025, né? Isso seria 10 vezes o número de usuários, a gente sabendo, né, que a oferta se mantém, né, a mesma, né? A oferta é a mesma, o que aumenta é a demanda, né, com esse número de usuários maior. É isso aí, porque o Bitcoin estaria sendo adotado mais rápido que a própria internet. Uma hipótese é que ele está pegando carona nos caminhos já abertos e na infraestrutura de outras redes. Por estar acessível pela internet, é muito mais fácil alguém comprar alguns satoshis, ainda mais com a popularização e proliferação de mercados descentralizados e exchanges. Isso faz com que o Bitcoin chegue muito mais rápido à mão de bilhões de pessoas no planeta inteiro, que podem facilmente comprar e transacionar satoshis com seus celulares e computadores. Outra hipótese para a adoção do Bitcoin ser mais rápida é que há um grande custo ao não adotá-lo ou adotá-lo mais tarde. Os incentivos em torno do dinheiro digital parecem mais fortes e imediatos do que os incentivos para conectar-se à internet. Afinal, o preço do Bitcoin é uma evidência diária e ininterrupta do custo de oportunidade de não ter pelo menos alguns satoshis guardados há algum tempo, enquanto os custos de não conectar o seu negócio à internet eram mais opacos e só começaram a surgir depois, né? Com menos clientes, menos contatos com fornecedores distantes, menos acesso a produtos, etc. Né? Inclusive o Bitcoin também, né, permite que você aumente tudo isso, né? Ou seja, se você já tem uma infraestrutura de internet, já entende, né, os benefícios da internet, fica ainda mais fácil entender os benefícios de uma moeda nativa da internet, tanto para receber, né, quanto para pagar os seus fornecedores no exterior, especialmente, né, para pagar fornecedores no exterior. Um progresso constante? Costumamos pensar que o progresso tecnológico é constante e que sempre adotamos as tecnologias mais vantajosas, mas isso é errado. Muitas sociedades demoram para adotar certas tecnologias melhores, ou por questões sociais e políticas, acabam adotando uma tecnologia e abandonando-a depois. Tome um minuto agora para olhar atentamente para o seu teclado. Você já parou para pensar por que ele distribuiu as letras dessa forma e não em outra ordem? O teclado que usamos se chama QWERTY, pois é a sigla que extraímos das 6 letras da esquerda para a direita da fileira superior do teclado. Ele foi projetado em 1873 para tornar menos eficiente o ato de escrever, empregando diversos truques destinados a obrigar os datilógrafos a digitar o mais lentamente possível, como espalhar as letras mais comuns por todas as fileiras do teclado e concentrá-las no lado esquerdo, forçando as pessoas destras a usar a mão mais fraca. Daí o teclado QWERTY, dá para ver, né? Tá aqui. A gente conhece, todo mundo usa, né? Teclado assim, acho que a ABNT também, né? É QWERTY. A explicação para essa característica contraproducente é que as máquinas de escrever de 1873 emperravam se as teclas adjacentes fossem tocadas numa sequência rápida, de modo que os fabricantes tinham que reduzir a velocidade dos datilógrafos. Nas máquinas de escrever manuais, cada tecla é conectada mecanicamente a uma alavanca que possui a imagem invertida de uma letra. Se um datilógrafo pressionasse 2 teclas do mesmo lado do teclado em rápida sucessão, a segunda alavanca, ao subir, atingia a primeira ao descer e as teclas ficariam presas umas às outras, e o datilógrafo teria que parar de digitar e soltar as teclas. O layout QWERTY foi um design inteligente que minimizou esse problema. Quando os aperfeiçoamentos nas máquinas de escrever eliminaram o emperramento, experiências com um teclado mais eficiente mostraram que poderíamos, em média, dobrar a nossa velocidade na datilografia e reduzir o nosso esforço. Uma alternativa famosa é o teclado Dvorak, que promete uma eficiência maior de nada menos que 74%. Mas nem sempre a melhor solução é aquela que prospera. Quando alternativas foram propostas, o teclado QWERTY já estava consolidado e o capital investido, representado por milhões de datilógrafos, professores de datilografia, fabricantes e vendedores de máquinas de escrever e computadores, reprimiu todos os movimentos em prol de um teclado eficiente
durante mais de 60 anos. Ao final, a opção custosa e demorada venceu. Que lições podemos tirar dessa história? Pense que nosso atrasado e lento teclado QWERTY são como as moedas governamentais. Ambos são uma solução ineficiente que surgiram a partir de um problema já superado, mas que ainda persistem por conta de inúmeros interesses e efeitos em rede envolvidos. Assim como nos parece intuitivo digitar num teclado QWERTY, também nos parece intuitivo medir o preço dos bens em dólares, reais e ienes, por mais que estas sejam formas ultrapassadas de medir, transferir e armazenar valor. Não creio que as moedas governamentais sobreviverão por muito tempo. De certa forma, o próprio projeto de uma moeda digital de Banco Central já é uma confissão de fracasso da moeda governamental, já que elas não se inserem nem na categoria de moeda. Mas nosso teclado QWERTY está sempre debaixo de nossos olhos para nos lembrar que interesses e hábitos enraizados em uma solução ruim podem ser fortes o suficiente para nos estagnar. É isso aí, belo texto aí do Gui. Realmente, né, você vê, tem várias coisas na nossa vida, acho que também tem aquela história, acho que o tamanho das ruas, né, que era para passar o cavalo, né, ou das trilhas os trilhos de trem, né, também tiveram a limitação, acho que era da largura, né, do cavalo, da bunda do cavalo, né, coisas do estilo, né, que alteraram aí, né, o destino, alteraram os padrões, né, que a gente usa. A gente tem muitos padrões aí que são do século passado, né, do início do século XX ou até mesmo do século XIX, que seguem até hoje, apesar da gente já ter, né, talvez melhores padrões, até mesmo as medidas inglesas, né, por exemplo, pés, inches, né, todas essas medidas aí que eles usam, diferente, polegada e tal, né, ou, enfim, graus Fahrenheit, né, todo o sistema inglês, né, por exemplo, era uma maneira, ou seja, era uma época de uma disputa, né, quem deteria os padrões globais, né, e apesar do sistema métrico acho que ser muito mais simples, né, em números inteiros, né, ao invés de ficar usando quebrados, né, para tudo, ou seja, enfim, pelo menos como a gente vê, né, as coisas, né, parece mais simples, né, o sistema métrico, mas ainda tem, né, o sistema inglês, eles ainda usam isso porque estão investidos nesse protocolo, né, nessas medidas aí falhas ou diferentes, né, não compatíveis aí talvez com o ambiente global, né, onde seria ideal que todo mundo, né, estivesse aí usando o mesmo padrão aí de medida para tudo, né? Ou seja, idealmente seria ideal que a gente convergesse, né? Tivesse uma convergência orgânica global, assim, em geral, de qual é a melhor medida, né, para determinadas coisas, né? Especialmente as coisas das quais depende, né, a relação entre diferentes culturas, diferentes territórios, diferentes pessoas, né, com idiomas diferentes, enfim, pelo menos as medidas que a gente tem entre nós, né, a parte matemática, os números, físico, né, o mundo físico, a gente possa pelo menos ter uma linguagem comum, né, a gente não fique dependendo aí de subjetividades ou agências burocráticas que determinem aí pra gente, né, padrões de medida. Alright, é isso aí, o Bitcoin vem com uma solução aí, né, um padrão de medida de valor, né, global para a gente poder aí ter uma estabilidade financeira, né, ter aí uma base forte, uma base sólida, um padrão de medida de valor que não é alterado, né, que não pode ser alterado subjetivamente por ninguém, né, em nenhum caso. Hoje em dia, até mesmo o metro, né, se a agência regular Inmetro, né, como é que chama? Inmetro, se a Inmetro decidir que 1 metro, a partir de amanhã 1 metro é o que hoje são 2 metros, 1 metro vai ser 2 metros. Tá entendendo? Tipo, independente, se a Inmetro decidir, né, não é sei quem Inmetro, a BNT, sei lá quem decide isso, mas se o órgão, né, que decide isso decidir, tá decidido, por mais absurdo que seja, né, no Brasil vai ser assim. Mesma coisa acontece, sei lá, com a tomada, né, por exemplo, porque a gente tem 500 mil tipos de tomada, né, essas medidas de proteção de
proteção nacional, né, de indústria nacional, ou até mesmo um tipo de barreira de entrada, né, para produtos internacionais, produtos manufaturados internacionais, né? É uma forma de você gerar aí, né, uma necessidade de passar por uma agência reguladora, onde o Estado possa, né, tirar a sua parte, a partir aí exatamente de criar um novo padrão, né? Uma nova forma aí de medir, uma nova burocracia para algo que não necessariamente precisa, né, dessa burocracia para funcionar bem. O mesmo acontece com o dinheiro, né? Com o ouro, né? Acontecia, com o tempo ele foi capturado, não tem jeito, né? Já era. Como Einstein diz, né? É loucura, insanidade, né? É você tentar a mesma coisa 2 vezes e esperar resultados diferentes, né? Quem quer a volta do padrão ouro, né? É insano, ele é insano, a pessoa tá insana, né? Não tem jeito. É o próprio, quem era? O Hayek, né? Que disse que a única maneira é algo totalmente novo, algo totalmente diferente, algo que a gente, naquele momento, né, não podia prever, né? É um roundabout way, uma maneira, né, ardilhosa, uma maneira pelo canto, né? De gerar aí uma nova maneira de você registrar, fazer um registro, né, de valores. Esse registro aí é o Bitcoin, né? O Bitcoin surge para isso aí, né? Surge como alternativa aí para a moeda fiduciária, para o keynesianismo, para esse século de keynesianismo aí que a gente está vivendo, né? Estimulado aí por guerras, grandes guerras mundiais, né? Que trouxeram muita destruição aí para o planeta, então que trazem até hoje, que talvez a gente esteja vivendo agora o início aí de um novo período aí de destruição. Dessa vez, né, 100% na conta das moedas fiduciárias. É isso aí, bitcoinheiros. Espero que vocês se protejam, se cuidem. Nos vemos na próxima. Tchau.